Shalom, queridos e queridas. Nós estamos estudando, meditando, maratonando, conhecendo, aplicando a Epístola de Gálatas nas nossas vidas. Se esses vídeos têm sido relevantes para você, nos ajude a compartilhar esse vídeo para alguém, para que essa pessoa também aprenda o que você tem aprendido nesses últimos dias. Vamos hoje meditar do versículo 6 ao versículo 10 do capítulo 2 de Gálatas. Vamos lá? Pois bem, nós estamos estudando a Epístola de Gálatas e hoje nós vamos aprender do versículo 6 ao versículo 10. Aproveito para pedir você, nos ajude aqui, comente, coloque as suas dúvidas, as suas palavras, curta o vídeo, compartilhe, porque eu quero ver outras pessoas sendo abençoadas também por esse conteúdo. Vamos para o versículo 6. Diz assim: enquanto aqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido no outro tempo, se não me dá, Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Então, já no versículo 6, o apóstolo Paulo fala que a sua ida a Jerusalém foi para encontrar os apóstolos. Mas também nesse trajeto ele encontrou algumas pessoas que tinham posição. E nem sempre ter posição significa ter autoridade. Existem pessoas que estão em posições, mas não exercem autoridade, porque autoridade somente Deus pode dar, porque Ele é o autor de todas as coisas. E ele deixa claro que essas pessoas não agregaram na vida dele, de Barnabé e de Tito, absolutamente nada. Porque eram pessoas que viviam da aparência, eram pessoas vazias de informações, vazias de conhecimento, e elas não puderam agregar à vida do apóstolo e dos que estavam com ele absolutamente nada. Eu quero analisar algo um pouco mais profundo com você, no versículo 7 e versículo 8, e nós vamos ver algo interessante aqui. Olha o que ele diz. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. Interessante essa passagem, que o apóstolo Paulo está querendo dizer o seguinte: Pedro foi dado o evangelho da circuncisão, ou seja, pregar o evangelho entre os judeus. Mas ao apóstolo Paulo e a Barnabé foi confiado o evangelho da incircuncisão, ou seja, pregar entre os gentios. E o mesmo Deus que consolidou o ministério de Pedro, que é o da circuncisão, estava consolidando o evangelho de Paulo, que era o da incircuncisão. Mas esse evangelho de Paulo é o evangelho de Cristo, é a mensagem de Cristo, é a mesma mensagem, porém, Pedro estava pregando para os judeus e o apóstolo Paulo pregando para os gentios. E aí agora ele fala que aquelas pessoas reconheceram a eficácia da mensagem que ele estava pregando entre os gentios quando vê um grego se convertendo e recebendo Jesus como Salvador da vida deles. Vamos meditar no versículo 9 agora. E conhecendo Tiago, percebe, fala, e conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me fora dada, deram-nos as destras, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão. Interessante aqui que o apóstolo Paulo está dizendo que Pedro, Tiago e João estavam aprovando, consolidando, estavam de fato batendo um martelo sobre o evangelho que ele estava pregando entre os gentios. Ele fala, conhecendo Pedro, Tiago e João, esses ali, a destra ali, confirmaram o evangelho que a mim foi confiado pregar entre os incircuncisos ou entre os gentios,
os não-judeus. No versículo 10, diz: somente nos recomendaram que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. É importante dizer aqui, num contexto histórico, que quando Jesus ascendeu ao céu, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, e já no capítulo 2, o Espírito Santo desce, você vê um movimento de discípulos vendendo propriedades, entregando aos pés dos apóstolos e tal, porque eles acreditavam que Jesus voltaria logo, dentro do regime do governo romano. E isso, o tempo foi passando, Jesus não foi voltando, a fome foi aumentando, e aí surgiu o ministério diaconal para poder visitar os órfãos, as viúvas e tal. Então, também o apóstolo Pedro, o apóstolo Tiago, o apóstolo João, traz essa instrução, né? Que eles não se esquecessem daqueles que estavam passando por necessidade, assim como os apóstolos de Jerusalém, esses 3 que eu mencionei, estavam cuidando das viúvas, dos órfãos, dos estrangeiros, por causa desta mentalidade da volta de Jesus. Então é importante frisar a importância de nós olharmos para uma forma global da igreja. Entender que é responsabilidade da igreja cuidar da igreja. É importante nós entendermos o papel de cada membro, o papel de cada pessoa dentro do corpo de Cristo. Porque assim como Paulo foi orientado a cuidar dos pobres, a cuidar dos necessitados, é orientação bíblica de que a igreja cuide da igreja, e fazendo isso, nós seremos servos uns dos outros, como diz a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Fique na paz.